Olá, seja muito bem-vindo ao Exame Infra, o podcast de infraestrutura da Exame. Eu sou Luciano Pádua, editor de macroeconomia da Exame, e hoje a gente tem um assunto muito interessante para tratar aqui no nosso podcast. Antes eu queria falar, você está acostumado a ver tanto o André Martins quanto o Maurício Malanconi, eles não puderam estar aqui nessa oportunidade, mas ainda assim vão perder uma ótima entrevista que a gente vai fazer. O assunto de hoje é um assunto que a gente, nesse podcast, tem tratado muito sobre aumentar os estoques de CAPEX, né, de investimentos, de novas rodovias, novos trilhos, novos portos, e tudo isso, invariavelmente, é muito importante para que a infraestrutura brasileira consiga diminuir o custo de transportar a mercadoria do ponto A para o ponto B. Mas tem uma outra coisa, e acho que nesse episódio a gente vai conseguir tratar muito bem, que é aumentar a produtividade. E parte essencial dela é sobre conexão. Como é que a gente vai ter mais conectividade nos modais mais diversos de logística e infraestrutura do país? É por isso que eu tenho o prazer de receber hoje o Paulo Humberto Gouveia. Ele é diretor de soluções corporativas da TIM e vem aqui falar com a gente sobre como a TIM tem implantado e o que eles têm visto e como vem o futuro sobre a conectividade em vários modais de infraestrutura. Paulo, obrigado demais por vir aqui. É um prazer recebê-lo. Luciano, muito obrigado de estar aqui com você para falar de um assunto tão importante para o país e falar sobre logística. Vamos começar do começo, que eu acho que essa vertical para a TIM é uma vertical mais recente. A TIM é amplamente conhecida como operadora de telefonia na minha época, agora de pacotes de dados. Mas eu queria entender como é que vocês alinharam a operação de vocês para entrar dentro da questão de infraestrutura e logística, e também muito sobre agro também, né, que é uma coisa meio que anda muito junto da outra. E por que vocês decidiram como negócio entrar nisso? Essa história começa há 8 anos, em 2018, quando a gente cria todo um planejamento e cria uma área voltada para a internet das coisas, muito conhecida como IoT, e entendendo que o uso da conectividade habilitava toda a transformação digital da indústria brasileira, transformação para ganho de eficiência e produtividade. Quando a gente faz essa definição lá em 2018, a gente escolhe 2 grandes segmentos. O primeiro segmento, o agronegócio. Por quê? 1/4 do PIB brasileiro hoje é da agroindústria. E o segundo segmento, logística, porque o PIB brasileiro ele passa e anda sobre rodas. Então, foi uma escolha que a gente não precisou pensar muito e seguiu direto para esses 2 segmentos, para buscar soluções e inovação para esses segmentos. Não, perfeito. E eu acho que é interessante porque a gente já recebeu aqui diretores da NTT, ainda não tivemos a oportunidade de receber ninguém da Anatel, mas nesse caso de conectividade, particularmente em rodovias, tem uma inovação regulatória. Eu sei, gente, esse assunto não é chato, eu confesso. Assim, a gente fala de regulação, o pessoal fica, não, mas isso é legal porque muda a tua vida na ponta. Houve uma sincronia das 2 agências de trabalharem juntas para diminuir uma coisa, uma dificuldade ali que tinha dentro dos contratos, né? Eu acho que o pessoal vai lembrar do call box, né? Explica para a gente essa história de como é que era a obrigação. Vamos lá, acho que as principais rodovias do país estão no estado de São Paulo, você citou a NTT, São Paulo tem a Artesp, no caso de São Paulo, o call box era mais comum aqui nas rodovias de São Paulo, mas era uma forma do usuário poder se conectar com a rodovia. Do lado da própria Anatel, existia uma preocupação também dos usuários estarem conectados. Então, de um lado, a NTT, o usuário da rodovia através da concessão, e do lado da Anatel, das pessoas, de todo esse processo de ter as pessoas conectadas, tendo o uso do celular. Eu comento muito com as pessoas o seguinte: o Brasil não é um país, é um continente. Então, a gente tem desafios continentais. Hoje, você pega a TIM, ela está presente em todas as cidades, 5.570 cidades do país. A gente tem hoje rede 4G, a gente tem 5G em mais de 1.000 cidades, atende 70% da população, com tecnologia. Mas quando você fala isso, o Brasil é muito mais que a área urbana. E aí esses projetos, escolha do segmento do agro e do segmento de rodovias, era exatamente para trazer e fazer toda essa integração desses segmentos, trazendo tecnologia para esses segmentos. E aí você disse muito bem, já existia uma preocupação da NTT e da Anatel com relação a esses desafios que a gente tem no setor logístico brasileiro. Sim, e aí, na época, a obrigação que se falava era como é que foi a transformação de sair, não sei se todo mundo que está nos acompanhando vai lembrar, mas era uma caixa, né?
de que tinha um telefone... Amarelo, uma caixa amarela. Uma caixa amarela. Essa caixa amarela migrou para ser um Wi-Fi. Explica um pouco dessa mudança, porque eu acho que isso é importante para dar uma dimensão. Tá, contar um pouquinho da história aí, escutando essa história do próprio regulador, a gente estava conversando, isso começa mais no estado de São Paulo, quando eles começam a fazer a substituição. Eles buscaram uma solução, na época, que substituísse o callbox por uma tecnologia sem fio. Estou falando de coisas que aconteceram há 15 anos. E, naquela época, a tecnologia móvel, da forma como ela era, do ponto de vista financeiro, não era viável a substituição direta por uma rede móvel. Isso foi substituído por uma rede Wi-Fi, que era a tecnologia disponível. O estado de São Paulo implantou várias rodovias, começou a fazer a substituição de tecnologia callbox, das caixas lá com telefone, por Wi-Fi. Quem é do estado de São Paulo conhece algumas redes Wi-Fi que a gente tem implantado. E ali em 2018, nós fomos procurados pelas concessões, começamos a discutir com as concessões, com o uso do LTE 4G, né, a rede 4G, de uma forma de substituir o callbox pela telefonia celular. Uhum. Então, foi um trabalho que a gente começou a desenvolver com as concessões, fomos até o regulador, a NTT, a Anatel, o Ministério dos Transportes, o Ministério das Telecomunicações, e mostramos que a substituição do callbox por uma tecnologia LTE 4G traria maior benefício a todos os usuários, não só do ponto de vista de comunicação móvel, as torres o investimento é menor, todos os usuários conectados, você traz toda a operação da rodovia, quer dizer, você traria vários benefícios com o uso de uma tecnologia que é a mesma tecnologia que você usa na cidade. Sim. Isso aconteceu naquela época, 18, 19 e 20. Tem um fato interessante que boa parte dessas reuniões nós fizemos virtual durante a pandemia. Sim, já... Foi uma discussão já de usando tecnologia durante a pandemia, podendo mudar. E isso foi muito bem aceito pelo setor. Então, o que eu digo é o seguinte, quando o setor público e privado trabalham em conjunto em prol de um bem comum, o resultado é muito maior e o benefício é muito maior. E aí, nas conversas que você tem com as concessionárias, né, ainda aplicando isso a rodovias, o que a conectividade proporcionou? Como é que vocês apoiam eles também nesse aspecto? Porque as pessoas, às vezes, elas entram nas estradas e não entendem que tem uma operação cuidadosa por trás, ou que tenta o máximo que pode. Coisas como, tive um acidente, precisa de um tempo de resposta mínimo, né? A regulação prevê isso, as pessoas precisam ser socorridas. Um acidente que trave uma pista pode levar a gargalos duradouros para a cadeia de suprimentos numa região. Então, o que vocês conseguiram conversar com eles que melhorou na vida deles? Vamos lá, o que a conectividade permitiu essa revisão do modelo nas renovações e nas novas concessões que o governo tem, aí governos estaduais e governo federal, nos novos processos de licitação, a conectividade ela passou a ser obrigatória. Então, renovação, novas concessões, conectividade dos usuários obrigatória. No caso da Artesp, ela mudou o modelo, entendendo que o uso da tecnologia da LTE 4G traria maiores benefícios. Que benefícios são esses? Em primeiro lugar, usar o celular é comum a todo mundo. A gente tem um fato interessante, vou falar primeiro do usuário, e você citou uma coisa importante, do acidente. Nós temos uma parceria com o Grupo Stellantis, hoje a gente tem mais de 500 mil carros conectados, e o que a gente tem visto no mercado é que o setor automobilístico cada vez mais tem colocado conectividade nos carros. A conectividade dos carros numa rodovia que não tem conectividade se torna uma solução inócua. Né? Então, num caso falando da Stellantis, num caso de um acidente grave, assim, que rompa o airbag, aquele sinal automaticamente vai para a fábrica. A primeira ação do fabricante é tentar entrar em contato com o usuário. Se o usuário não responder, ela já toma a medida de avisar a concessão, independente de qualquer pessoa fazer a comunicação. Então, assim, se a gente falar em benefícios de um acidente, o que a gente não gostaria é um acidente grave, o que a conectividade e a tecnologia traz é exatamente evitar esse tipo de... A primeira coisa, salvar vidas, fazer com que a pessoa que entre na rodovia saia da rodovia, chegue ao seu destino.
Eu falo que o setor de telecomunicações é muito parecido. A gente conecta pessoas, uma rodovia conecta pessoas, conecta a vida. Então, em primeiro lugar, o usuário poder se conectar com a concessão. Se ele tiver um problema, a concessão poder imediatamente tomar uma ação com relação a isso. Dentro desse processo de renovação das rodovias e com conectividade, tem vindo também a questão de vídeo monitoramento, então que as rodovias sejam monitoradas, então câmeras espalhadas por toda a rodovia. A gente tem projeto hoje de iluminação inteligente, de gestão de iluminação inteligente implantado na Dutra com a Motiva, a antiga CCR. Nós implantamos mais de 9.000 pontos. Hoje todo o sistema operacional de uma rodovia, aquele push-to-talk em cima de rádios, eu vou falar um pouco técnico, VHF, né? O pessoal, assim, normalmente a comunicação rádio-polícia usa uma tecnologia que chama VHF, que é uma frequência baixa de maior alcance. O que a gente está conseguindo substituir hoje é o push-to-talk, o pessoal tinha conhecimento, fazendo push-to-talk sobre celular. Então, hoje, toda a operação de uma rodovia também é feita sobre essa rede móvel 4G. Câmeras conectadas sobre rede 4G. Nós já temos casos de uso do sistema que faz atendimento, no caso de um acidente, da ambulância que está lá, do paramédico que está lá, de câmeras dentro da ambulância, transmitindo imagem para um médico especialista já no hospital. Então, de você ter esse tipo de comunicação, a gente tem um caso de uso desse em São Paulo com o Hospital Sírio-Libanês, de comunicação de ambulância com o centro médico. Então, isso tudo passa a se tornar realidade. Sensores na rodovia, então você vai ter sensores para detectar a qualidade da rodovia, a questão de se tem buraco ou não, a questão de medição de peso de caminhão. A gente está vendo agora algumas rodovias, Eco Noroeste já lançou Free Flow, tem Free Flow na Motiva, entre o Rio e Paraty, porque não tem como montar um pedágio. Então, a gente está vendo crescer esse número de... eu falei free flow, então deixa eu só corrigir. Free flow é um pedágio que você não tem um atendente. Não tem a praça de pedágio. Não tem praça de pedágio. Tema recorrente aqui do nosso podcast. Então, então, é um tipo de tecnologia, se você sair de São Paulo para Minas, sentido Triângulo Mineiro, você deve passar por umas 10 praças de pedágio. Se você tiver que parar em todas as praças, você vai perder mais de 1 hora de viagem fazendo esse tipo de pagamento. Então, o Free Flow ele aumenta essa dinâmica de movimentação, de menor tempo, de não causar um congestionamento na rodovia. Então, isso tudo depende de tecnologia aplicada, e a tecnologia está sendo aplicada nos novos modelos, nas novas concessões, trazendo aquilo que eu disse: transformação digital, eficiência e produtividade para as concessões e uma melhor qualidade para o não mais usuário, mas sim cliente daquela concessão, daquela rodovia. Claro. E qual que é a malha de vocês hoje aí? Qual que é a extensão que vocês estão cobrindo? Qual é a meta de dominar o mundo aí de vocês? A gente hoje, foi até anunciado, a gente está com 10.000 quilômetros de rodovias, em contratos de rodovias conectadas. São 24 concessões. A gente poderia até dizer que é pouco, né? Mas isso, a gente começou esse processo em 2022. O primeiro grande projeto foi da Eco Araguaia, o pessoal da Eco ligando Palmas a Anápolis, ali um bom trecho da Belém-Brasília. E isso vem crescendo, mas vem crescendo de novo por um forte apoio dos órgãos reguladores. Sim. Então, somente no último ano foram mais de 12 concessões, e todos os novos processos de concessão no Brasil, eles vêm com isso que eu comentei, a obrigação da conectividade de 100% dos usuários. E é uma dor antiga de qualquer usuário, e assim, usuários casuais, como eu, por exemplo, de uma rodovia, sentem isso uma vez. Agora, quem está levando carga, né, a todo tipo de... Eu acho que o que é interessante disso, e que eu falei na minha abertura sobre produtividade, é que abre-se uma nova camada de possibilidade de análise de dados, né? E aí a gente está chegando isso agora
no momento, e isso está acontecendo, eu acho que não é casual, no momento em que a gente tem uma virada para uso de IA, e eu conversei, Paulo, com o economista-chefe da OpenAI, né? E ele falou, no Brasil, o que ele via de possibilidade de uso de IA muito forte eram PMEs, que tinha muita coisa para melhorar, e uma das coisas que ele via era supply chain, quer dizer, logística, porque naturalmente a IA teria uma capacidade, evidentemente, de fazer essas previsões, esse fluxo, esse balanço. Como é que você vê, assim, como é que essa camada está sendo criada? O que já foi feito? O que falta para você de dados novos que podem ser usados em tempo real para tomada de decisão? Você falou uma coisa interessante, né? A gente fala muito isso também. Dado não é informação. Exato. E dado a gente tem bastante. Então, assim, hoje uma rodovia com câmeras conectada, com sensores, ela gera muito dado. Dependendo do trecho de rodovia, você pode ter 300, 400, 500 câmeras. Se você pegar 10 câmeras e colocar uma pessoa para fazer análise de imagem, ela não vai conseguir fazer uma análise, Sim. principalmente que é uma análise que teria que ser o que a gente chama de 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o ser humano não tem capacidade de fazer esse tipo de análise. E não é viável economicamente. Não é viável economicamente. Quantas pessoas teriam para analisar isso tudo? Alguns sistemas de VDR, Digital Video Recorder, né, que é o sistema de gravação digital de vídeo, que já tem mais de 10 anos, eles já têm algumas características de análise, de leitura de placa, de identificar pessoas, só que ele não faz correlação. Então, você precisa trazer correlação. Eu visitei operações de cidades com alto índice de monitoramento, que eles detectam tudo para todos os sistemas. Aí, já saindo um pouquinho da rodovia, entrando na questão de Smart City. Mas quando você entra, então, você vai na rodovia, com esse mundo de dados que você tem, mesmo que você tenha pequenos processos hoje de digitalização, só isso não é o suficiente. Você vai precisar de um sistema de processamento e de análise de dados de alta capacidade e de um tempo de resposta muito grande para que isso sirva como tomada de decisão, que é a palavra que você falou. Então, a decisão é tomada sobre uma informação, não sobre um dado, né? O dado está lá, a informação é outra. A gente discute, por exemplo, circulação de pessoas na rodovia, circulação de animais na rodovia. Quem já não trafegando, eu fiz uma viagem agora, semana passada, eu estava na 101, fazendo Curitiba-Florianópolis, e você na rodovia tem um pedaço de um pneu recapeado de caminhão na rodovia. Você passar em cima daquilo, quem já teve a oportunidade, eu já tive um teto de carro amassado por aquilo. Sim. E o risco de É você uma sofrer bobeira, um acidente. entre aspas, mas nadinha. Pode gerar um gargalo enorme, pode gerar morte. Acidente, morte e tudo mais, sendo que o sistema de vídeo que está monitorando o tempo todo, ele consegue identificar aquilo lá, alarmar, fazer com que uma pessoa tome uma decisão em que aquilo seja um risco de curto espaço de tempo até que seja retirado. Uma pessoa fazendo um trabalho ou não usando um equipamento de segurança, às vezes funcionário da própria concessão, pessoas que trabalham ao longo da rodovia e que não são, que não conseguem ser monitoradas. E aí colocam em risco a própria vida num ambiente que é um ambiente de risco, porque você tem carros circulando em alta velocidade. Então, tem várias coisas que você consegue, hoje, aplicação de vídeo, né, que a gente já tem visto em algumas concessões. Com o uso de vídeo, você já consegue saber uso de celular. Isso aqui é inteligência artificial, porque você tem características que você, às vezes, tem que mexer no filtro da câmera para identificar se à noite com farol alto ou se de dia com muita claridade, você identificar se a pessoa está usando cinto de segurança ou não, se a pessoa está usando celular ou não, são coisas que um sistema de vídeo já identifica. Eu não estou dizendo que isso seja para penalizar o usuário, mas não usar o cinto de segurança aí acho que coloca aquele usuário em risco. Inclusive uma infração do Código de Trânsito. Não, e coloca em risco. Eu tive, um caso pessoal, em 1992, 7 de setembro de 92, eu bati um carro na Fernão Dias, que era pista simples, e se eu não tivesse de cinto, eu teria morrido. Sim.
E esses casos, eles pululam aí. E na época foi quando o governo Estava ainda praticamente obrigou e havendo a colocou a lei do cinto mudança. de Foi segurança. muito contestado na época, né? Então, assim, é um dispositivo que, assim, cinto de segurança é básico, o uso dele no veículo, mas que se não tiver uma supervisão, monitoramento e uma educação da população, as pessoas estão esquecendo disso. Sim. Não dá para esquecer. E hoje a tecnologia nos permite identificar isso. Agora, é possível? É. Somente a câmera vai conseguir processar esse mundo de informação? Entre Não. captar e gerar alguma coisa depois De tomar de novo, eu não estou falando de penalização, estou falando de você, da pessoa na hora que parar num portal ou num pedágio usual, senhor, né, nós identificamos, por favor, coloque o cinto, né, Sim. proteja a tua vida. Não acho que também o próprio uso de telefone celular, né, dentro de carro, dentro de veículos, em rodovias, é um dos maiores riscos hoje, né? Teve um evento no final do ano, até promovido pela ABCR, que Sim, é a Associação Associação Brasileira O das Marco já esteve aqui Concessões de também, tivemos a Rodovias. oportunidade de tê-lo. Estava a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, o pessoal da Polícia Rodoviária, e aí o que eles falaram é o seguinte: a 100 quilômetros por hora, 5 segundos que você olha para o celular, você andou mais de 100 metros, É isso. sem ver nada. Hoje, o uso do celular já é a segunda maior causa de acidente. A segunda maior causa de acidente. Então, isso é muito grave. E até esse evento foi o lançamento de uma campanha que a TIM apoiou já inicialmente junto, ela foi lançada junto com a Motiva, mas agora ela se tornou uma campanha de todas as entidades, né, públicas e privadas, de se você se dirigir, não use o celular. Né, de pegar o celular, de querer digitar, é um risco muito grande também. Total. Indo um pouco para o business dessa iniciativa de vocês. Imagino que outras concorrentes também estejam tentando abarcar esse universo que tem aí. Sim. Em 2022 era um oceano azul, hoje já talvez esteja um pouco mais vermelho esse mar. Como é que vocês conseguem, como é que vocês dividem o Brasil? Eu perguntei do plano, acho que você não pôde chegar, mas qual que é a meta para poder se manter aí, aumentando o número de quilômetros atendidos? Vamos colocar de outra forma, né? Porque a gente falou da quantidade, né? 10 mil quilômetros, e eu colocaria a TIM como protagonista e líder na implantação e na parceria com as concessões de rodovias no país. O Brasil tem 1.700.000 quilômetros de rodovia. Rodovias federais, Isso não concessionadas, né? Pavimentadas são 60, 70 mil quilômetros. Eu diria que o oceano continua azul, porque quando eu falo dos atores em operadoras, nós somos poucas operadoras para... Pela natureza mesmo. A gente comentou aqui do agronegócio, se a gente olhar o potencial desse mercado de rodovias e a importância disso para o país, que é um trabalho feito com todos esses atores. Sim. Né? Vai continuar sendo azul esse oceano, porque existe, não só por parte do órgão regulador, mas eu acho que por parte do próprio setor que presta serviços ao mercado. Nós somos concorrentes, mas a gente presta um serviço de utilidade pública, onde não é viável você ter 3 torres numa rodovia que não tem densidade de pessoas. Você falar de uma concorrência numa cidade como São Paulo, cada uma monta a tua rede, ok, porque existe mercado, cada uma vai brigar pelo seu share, pelo teu resultado. Mas quando você entra em áreas de baixíssima densidade, eu citei a Anápolis Palmas, a gente tem o Way no Mato Grosso do Sul, a gente tem projetos agora, a CNL, descendo a serra para Mogi, Bertioga, depois indo até a Regis, lá no final, encontrando, né, no litoral. Então, assim, você tem regiões que não tem cidade. E você pensar que você vai existir uma estrutura para cada concessionária de telecomunicações é inviável, porque não vai se pagar. Então, é a união de todos que vai fazer com que esse problema os desafios continentais do Brasil sejam resolvidos. Sim. Então, não é uma questão de concorrência, mas uma questão de país, de competitividade e de ganho de eficiência.
Hoje, quando eu conecto a rodovia, até por obrigação, desde que a gente fechou o primeiro contrato, e quando a gente discutiu isso com a NTT e a Anatel, eu conecto 100% dos usuários. Não é os usuários da TIM. Sim. Porque a obrigação pública, da concessão, né, é de todos os usuários. Então, nós abrimos a nossa rede para que qualquer usuário de qualquer operadora se conecte à nossa rede. Assim como os meus concorrentes, ao conectar rodovias, vão agir da mesma forma, porque é do interesse de todos que todos os usuários tenham sinal em regiões que não vai ser viável ter sinal de todas as operadoras. Legal. E eu acho que vem no movimento também, a gente noticiou bastante isso. O ano passado a gente tem um número mágico aqui no podcast, que é o Brasil deveria investir 4% do PIB, mais ou menos, por ano, para não só repor o estoque que tem de rodovias, ferrovias e infraestrutura, como também botar uma camada adicional. Deveria fazer isso durante muito tempo, né? Então sempre foi. O ano passado a gente chegou um pouco mais perto. A gente fez alguma coisa ali em torno de 280 bilhões de reais de investimento. Esse ano a previsão é de recorde também, e sobretudo privado. Né? Então, como é que vocês têm observado esse boom de novas concessões, de novas parcerias público-privadas e até investimentos do governo federal? Isso explica um pouco também a movimentação de vocês? Explica, e assim, eu tenho exemplos interessantes, porque no caso do Estado de São Paulo e no caso do governo federal, nas renovações a partir de 2019, ali quando veio a renovação da Dutra, isso veio como obrigação. Mas a gente fechou com a EPR, isso 2022, 2023, duas concessões no sul de Minas e no Triângulo Mineiro, que são áreas que eles, mais de 1.000 quilômetros de rodovias no sul de Minas e Triângulo Mineiro, onde eles não tinham a obrigação de conectar os usuários. Mas do ponto de vista de investimento, que a gente falou da questão operacional, do benefício que trazia para a comunidade, dele se conectar com a comunidade, trazer benefícios para as pessoas, a gente conseguiu fechar, na época, com a EPR, um projeto de conectividade que depois a gente levou ao governador do estado a notícia, porque a notícia é que ela teria uma concessão. E foi interessante nessa época, porque eu estava junto com o presidente da EPR, e foi o vice-governador de Minas, o professor Matheus, que nos atendeu. E aí tem coisas interessantes quando a gente fala de concessão e investimento. Que o professor Matheus ele fez um comentário assim, que as pessoas do interior falavam, pô, mas agora eu tenho que pagar um pedágio. E eu não pagava nada para usar a rodovia. E a resposta, eu morei no sul de Minas, e a resposta foi o seguinte: você quer uma rodovia segura ou você quer uma rodovia gratuita, que não faz investimento? Você vê, as melhores rodovias que a gente tem no país há muito tempo são as de São Paulo, que eram concessões, mas que sempre foram as melhores rodovias do país. Então, essa questão da segurança, né, quanto é que vale uma vida, quanto é que vale esse custo? Mas o que a gente está conseguindo fazer, e esse exemplo que eu dei, a Mato Grosso do Sul, lá na UEI também teve isso, eles não tinham obrigação de fazer a conectividade, ali de Três Lagoas até Costa Rica, a concessão deles, e a gente foi junto com eles no governador, quando eles assinaram o contrato, eles fizeram um vídeo, porque eles fecharam a conectividade de toda a rodovia, colocando o sinal 4G para toda a população, e isso não estava na obrigação. Entendi. Então, é muito interessante isso, porque existe essa visão também do bem comum e de se tomar uma decisão que beneficia a todos. Interessante, porque é um pouco do desafio, a gente fala bastante disso aqui, acho que o estado do Paraná, por exemplo, é um caso interessante de essa questão das concessões e das PPPs, elas acabam caindo do domínio público e acabam caindo no âmbito da política, invariavelmente. Eu acho que a realidade mais fática e é que o governo federal, nos últimos anos, perdeu a capacidade de investimento em infraestrutura. Perdeu a capacidade de investimento de maneira mais geral. Isso aqui é uma observação É um fato. É um fato, é uma observação das contas públicas. Sim. Seja pela mudança demográfica, seja por estrutura de gastos. Então, assim, a gente vai ter que ter cada vez uma entrada da concessão, e aí eu acho que o usuário ele fica muito sensibilizado quando ele não vê alguma coisa mudando para a vida dele, né?
Quando ele tem um benefício que ele identifique e que faz sentido para ele, eu acho que ele fica menos... Ninguém gosta de pagar, é igual imposto. Lógico. Ninguém gosta de pagar. Mas, dado que não, pô, está melhor, fui socorrido, soube de alguém, isso torna um pouco mais tranquila também a aceitação. Torna mais tranquilo. Eu vou dar alguns exemplos, né, de quem teve a oportunidade de viajar, seja para os Estados Unidos ou vai para a Europa, e já teve a oportunidade de andar em rodovias. As rodovias são concessões. Uma boa parte delas. E aí você vê o seguinte, o Estado focado na segurança, o Estado focado na saúde, na educação, e o setor nosso, de novo, né, o Brasil tem essa questão do continente, do tamanho continental. Muito desafiador. Então, vamos resolver o problema, não vai conseguir resolver sozinho. E uma sozinho. geografia desafiadora, né? É desafiador mesmo. Então, eu ia te perguntar disso. Então, inclusive. essa participação do setor privado, o interesse do setor privado em assumir, né, o que é uma concessão, né, quando a gente fala utilidade pública, autorização, concessão. Concessão é um ente privado prestando um serviço público e representando o governo na prestação de um serviço público, onde ele tem obrigações de prestar um serviço de qualidade. O que a gente tem percebido é que onde existe a concessão, você tem um serviço de qualidade. Isso é... A gente falou de geografia. O que vocês notaram de assim, mais desafio, então, nesse trabalho com os 10 mil quilômetros? O que são os gargalos ainda que tem? Onde pode melhorar? Então, assim, terreno, por exemplo, serra, é um negócio que complica muito ou não? Eu citei, assim, é uma torre a cada 10 quilômetros se a gente estiver falando da região do Cerrado, que é a maior parte do Brasil. Exato. Mas a gente tem alguns desafios, e você citou, por exemplo, no caso dessa parceria com a Motiva, que é o projeto da Dutra. Dutra, entenda São Paulo, Rio, Rio Seropédica, e depois a gente está fazendo Seropédica até Paraty, Ubatuba, que é a 101. Eu tenho um problema ali de construção de site do ponto de vista de licenciamento ambiental, porque ali é Serra do Mar. Tudo é preservado. Só que construíram uma rodovia, e a rodovia está lá. E é uma rodovia mão dupla, é uma rodovia de alto movimento e que precisa de segurança. Particularmente ali na parte de Rio Santos. E precisa de conectividade. Agora, se eu não tiver licenciamento ambiental, eu não consigo instalar uma torre. E a torre tem um impacto relativamente baixo, né? E não instala. O impacto é baixo, mas você tem uma dificuldade, e esse trabalho é feito. A gente tem o apoio, nesse caso, da NTT, do Ministério, a concessão vai, a Anatel vai, a TIM vai, mas é um dos gargalos, né? Quando a gente vai implantar um licenciamento ambiental, um gargalo. A gente teve no passado uma questão que a gente chamava de lei das antenas. E cada município tinha a sua legislação do ponto de vista de implantação de antenas. Isso eu acho que é um ponto que foi pacificado. Mas demorou, né? Demorou. A gente vai entrar nesse ponto que eu vou perguntar de 5G, mas, por favor, continue. Demorou, mas deu certo, sabe? Resolveu. De novo, as coisas vão andando. No começo, a quantidade de implantação de antenas, se você pensar numa operadora, as operadoras de telecomunicações, de móveis, elas são voltadas para o mercado de consumer. E a gente começou a criar uma demanda de infraestrutura que era voltada para o mercado de empresas. Né? A concessão é a empresa. Nós tivemos que criar processos e áreas específicas para implantar dentro da TIM, que hoje se trabalham exclusivamente para atender esse tipo de projeto. Vocês são um business totalmente B2C, ou eram, e tiveram que virar... A gente continua sendo, né? Continuam sendo, mas tiveram que criar também uma outra perna aí, o B2B. Uma estrutura de atendimento, de entender o mercado, entender as demandas de cada um desses segmentos que a gente citou, do agro, são culturas totalmente diferentes, de utilities, de mineração. Então, cada segmento tem demandas diferentes. Nós tivemos que criar, então, estruturas de atendimento, especialistas que entendam do cliente, para olhar para a tecnologia e ver como a tecnologia atende essas demandas. Por outro lado, criar uma estrutura de implantação e atendimento a acordos de níveis de serviço, pessoal, né, de SLA, específico para esse tipo de cliente. Cada cliente tem o seu, principalmente quando a gente entra numa área que a gente chama de missão crítica, operações de missão crítica.
E uma área de supervisão, de operação e manutenção também voltada para esse tipo de operação. Então, criar processos voltados para esse segmento e soluções de inovação com o uso da tecnologia. Mas a solução... tem uma pergunta, às vezes, eu participo de alguns eventos, Luciano, e o pessoal fala, que solução que o 5G traz para a indústria? Eu falo, o 5G ele não traz a solução. Porque quem traz a solução é a indústria. A indústria traz a demanda. E aí, a gente olhando para a tecnologia, a gente tenta resolver uma demanda com base na demanda da indústria. Aí o 5G ele tem características, o 4G características específicas de banda ultra larga, né? Então, de você trafegar gigabit por segundo, de trabalhar com baixíssima latência, de ter milhões de dispositivos conectados numa única rádio base. Então, aí sim, ele tem características que, dependendo da demanda e da criticidade daquela aplicação, a gente usa uma tecnologia ou outra. Esse foi o motivo da gente usar o 4G na rodovia e não 5. Pois é. Então, vamos lá. Em algum momento prometeram 5G para a gente e isso acabou não se concretizando. Qual é a questão tecnológica envolvida aí? E acho que assim, a lei das antenas teve alguma coisa a ver com isso também, né? A gente teve a aplicação, a instalação de antenas foi muito mais lenta do que se pensava no primeiro momento também. Vamos entender as duas tecnologias, então. 4G. O 4G, a gente começa a implantar o 4G em 2013. Então, assim, uma tecnologia que está muito mais madura, você tem muito mais dispositivos. E ele tem uma característica que, em 2017, houve um leilão, uma faixa de frequência em 700 MHz. O que isso significa do ponto de vista técnico de implantação? 700, quanto menor a frequência, 700 MHz, depois eu vou falar do 5G, que é 3.5 GB, é a propagação do sinal, até onde esse sinal vai chegar. Então, quanto menor a frequência, mais longe esse sinal você consegue conectar um dispositivo. Eu citei no começo o VHF da polícia. Então, o VHF é abaixo de 700 MHz, é 200, 250 MHz, então ele tem um maior alcance. À medida que você vai subindo essa frequência, você vai ter um menor alcance e vai ter que usar mais antenas. Natural. Então, hoje, por exemplo, 4G. Eu tenho 4G em 700 MHz, que a gente usa no agro e na rodovia. Eu tenho o 4G em 1.8 GHz, ou 1.800 MHz, que é 2,5 vezes a frequência do 700. E tenho ele em 2,100, que é 3 vezes. Se eu falar no 5G, o 5G está em 3.5 GHz, 5 vezes a frequência. Assim, não é tão simples assim a conta, mas seria o seguinte: o lugar que eu coloco uma antena em 700 MHz 4G, para cobrir a mesma área com 5G, eu deveria ter que usar de 3 a 5 antenas. Onde é que isso é viável? Então, por que nós temos o 5G? Não é o 5G que faz essa questão, é a frequência de 3.5 GHz, que é a frequência que a gente usa hoje no Brasil para conectar os usuários. Por que ele é tão importante? Porque no 4G, eu consigo chegar a 150 megabits por segundo e trabalhar com uma latência 70, 80 milissegundos. Isso permite já, por exemplo, sei lá, fazer streaming. Eu consigo fazer aplicações de streaming, de vídeo, que todo mundo usa com 4G, mas não vou conseguir com vontade, por favor. Gigabit por segundo. Então, o pessoal que foi no show do AC/DC lá no Morumbi, ou foi na Fórmula 1, que quer subir um vídeo, está no Rock in Rio, quer subir um vídeo. Upload super rápido. Se ele tiver na rede 5G, a gente vai colocar toda uma estrutura, mas se ele tiver na rede 5G, na hora que ele clicar na velocidade, ele vai estar lá com 350, 400 megabits, 500 megabits por segundo, mesmo com um monte de gente em volta dele. Isso não era possível. Mesmo na 4G, se você está na Paulista, na virada do ano, lá, quando era só 4G, você não ia conseguir subir um vídeo. Ia demorar muito para você subir aquele vídeo. Então, a característica do 5G é que ele permite uma velocidade muito maior, com uma latência muito menor, e permite que muita gente esteja conectada à mesma rádio base. Em contrapartida, eu tenho que ter muito mais rádio base do que eu tenho para cobrir com 4G. Então, e aí a lei das antenas que você citou, porque o 5G obriga eu implantar mais antenas.
E aí a questão era que cada município queria ter a sua Aí própria cada regra. município com a sua regra. Então, a TIM hoje ela tem quase que 1.089, quase que 1.100 cidades hoje com 5G conectados. Antenas, só São Paulo tem mais de 1.000 antenas. A gente acabou de fazer um investimento no estado, anunciado no final do ano, de quase que praticamente R$ 1 bilhão para fazer uma renovação de todo o parque 5G, não só da cidade de São Paulo, mas das principais cidades do estado. Dessa tecnologia que permite você estar numa velocidade muito maior, aí mais do que streaming, aplicações para o mercado corporativo. Sim. De velocidade, de uso de câmera, de coisas que a gente chama como FWA, que é banda larga sobre rede móvel. E no caso das rodovias, o 4G ele atendia? O 4G é por uma questão, uma característica de frequência, por uma característica de conectar o usuário com streaming, com voz e trazer o usuário, ele era a melhor relação custo-benefício daquele momento. Sim. Tem uma característica, tudo aquilo que a gente implanta, né, e a gente, que eu digo é o seguinte, a rede continua sendo da TIM, quem opera a antena é a operadora, não é a concessão. O que a gente tem é um acordo de longo prazo com a concessão, mas a partir do momento que eu coloco aquela antena, aquele sinal naquela rodovia, o meu compromisso com o país, que é o Estado, e com a sociedade, ele é perene, por uma questão regulatória. Sim. Então, o custo de propriedade, o risco de obsolescência passa a ser meu, não mais da concessão. Então, a concessão ela fica focada naquilo que é importante, uma rodovia, uma pavimentação, cuidar da rodovia, e eu presto o serviço de conectividade do usuário, que é uma obrigação dela, mas com uma visão de longo prazo, de perenidade, de atualização tecnológica e de uma parceria de longo prazo. 2 entes privados prestando um serviço público. E aí a conta no longo prazo fecha para todo mundo. A conta no longo prazo fecha para todo mundo. No curto prazo é mais difícil. Não, entendi. A gente falou também de outros modais, né? E eu acho que vocês têm alguns exemplos também em outras... Tudo começou um pouco ali com a transformação digital, especialmente no agro, né? Sim. Queria entender... que agro, assim, você fala de agro, você fala de rodovia e você fala de portos também. Sim. Para onde vocês estão expandindo para além de rodovias também, vendo casos interessantes? Tá, eu vou te dar um evento real. Sim, porque quando a gente fala logística, são multimodais. O Brasil voltou a investir em ferrovias. É super importante a questão de conectividade também para a ferrovia. Legal. Que, em geral, são traçados enormes. Enormes. Né? E esse investimento está ocorrendo, houve uma renovação, a gente está retomando. Né? O Brasil, no final do século XIX, né? A gente já está no XXI, a gente tinha uma das maiores malhas mundiais ferroviárias. Sim. Por questões específicas de indústria e tudo mais, a gente perdeu parte desse parque, mas a gente está retomando num multimodal. Ferrovia, hidroviária, a gente tem em São Paulo, tem no Amazonas o hidroviário, e tem a questão dos portos. Né? A nossa conexão com o mundo ela é portos ou aeroportos, mas quando a gente pensa no nosso, vamos dizer, core, né? Que é o agronegócio, a mineração, não se transporta agro nem mineração por avião, se transporta por navios. A questão dos portos. Então, um dos exemplos que eu te trago é o Brasil Terminal Portuário. O Brasil Terminal Portuário, conhecido como BTP, é o maior terminal de containers da América Latina. A gente implantou esse projeto há mais de 2 anos, é o primeiro porto, é uma rede privativa 5G, então é a primeira rede privativa 5G da América Latina implantada em um porto. Entender esse caso de uso. Eles usavam a conectividade, você tem... É um grande CD, né? Eu falo que porto é um grande centro de distribuição, claro, onde a caixa é um container de 20 ou 40 pés e que pesa tonelada. Então, se tem uma área de risco muito grande para as pessoas, e para ter conectividade nessa área não podia ser cabo, tem que ser sem fio. Eles usavam redes Wi-Fi, 63 APs e tinham problemas de conectividade porque... O que é um AP, desculpa? É um access point. Desculpa, um access point. Um ponto de acesso. 63 pontos de acesso para poder ter conectividade na área de operação, só que eles tinham um problema, porque a frequência do sinal Wi-Fi é 2.4, 5.8 GHz, então ela tem um problema de propagação quando você tem um material metálico e um container metálico, eles ainda tinham áreas de sombra, mesmo usando 63 APs. Nós substituímos essa rede por 8 estações rádio base 5G, 3.5 GHz privativo,
para que essa operação, essas antenas não ficam na área operacional, então o nosso pessoal não entra na área operacional, onde os containers estão se movimentando, então não coloca em risco as pessoas. Tem 2 core, né, de rede, essa operação ela funciona local lá em Santos. Números. A velocidade de comunicação do tablet, de todos os dispositivos na rede Wi-Fi era de 10 megabits por segundo. A velocidade de comunicação atual é de 500 megabits por segundo, comunicação média. A latência, o tempo de resposta de comunicação na rede que eles tinham chegava a quase 2 segundos. O tempo médio de resposta hoje na rede 5G é de menos de 15 milissegundos. Por que eles fizeram todo esse investimento? A gente falou que a conectividade habilita essa transformação digital. BTP é uma joint venture da Maersk com a MSC, 2 grandes operadoras logísticas do mundo, e eles têm referências mundial, né? Então, essa referência é, hoje, o Porto de Santos, esse porto terminal logístico, eles movimentam 3.000 containers por dia, ou seja, em 24 horas, eles carregam e descarregam o navio. Eles fazem isso no mundo em 16 horas. Então, eles montaram um processo, usando essa referência deles do mundo, o termo em inglês, né, o roadmap, todo um caminho, né, que eles estão seguindo de digitalização dos processos, para que no futuro eles tenham a mesma eficiência de outros portos do mundo que usam processos digitalizados para ganho de produtividade. E para quem está nos ouvindo e escutando e vendo, talvez em poucos lugares o conceito de tempo é dinheiro seja mais importante do que num porto. Né? Não pode ficar parado. Ficou parado, é dinheiro, porque os custos de qualquer cargueiro, de tudo, né, são elevadíssimos. Mas você citou o porto, mas pega a questão da aviação. Uhum. O pessoal fala que avião no chão, você está perdendo dinheiro. Qualquer setor logístico, um caminhão, um avião, particularmente, né, assim, todo esse setor, então, mesmo um acidente numa rodovia, e justamente pensando nisso e encaminhando a gente aqui para o nosso encerramento também, Paulo, você falou de 2018, em que a gente tinha uma visão que começou ali e estamos em 2026. Então, se a gente pensar daqui a 8 anos, em 2034, o que você acha que vai estar caminhando do ponto de vista de conectividade em modais de infraestrutura, rodovias? Para onde você acha que a gente está caminhando? Eu tenho curiosidade de saber. Assim, se a gente não quiser nem falar, pode falar de um ano, porque talvez em um ano a gente já esteja em outro ponto. Não, a primeira coisa que eu ia te responder, Luciano, é o seguinte, é que 8 anos passa rápido. Passa, né? Passado. E eu sempre lembro, assim, a gente está falando às vezes de IA em todos os lugares, mas assim, a gente demorou muito tempo para fazer. Hoje ainda tem pontos cegos de banda larga no Brasil, né? Então, assim, é difícil acompanhar, todo mundo acompanhar o passo das coisas. Eu estou na TIM há mais do que esses 8 anos. A gente começou o projeto em 2018, eu olho e parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Então, a gente olhar para 2034 está aí. Eu acabei de ler um livro sobre tecnologia e ele citava muito a lei de Moore. Uhum. A lei de Moore, que a cada 2 anos você dobra a capacidade de processamento, de memória, de processamento de um chip a cada 2 anos pelo mesmo valor. E continua sendo realidade, né? Essa lei, né? Que não é uma lei de física. Um axioma, digamos aí. Né? Ela foi proferida na década de 60. Então, a cada 2 anos. Os próximos 8 anos, a tecnologia vai crescer muito. O que a gente tem visto? É a união daquilo que a gente comentou agora. Conectividade com habilitação. Começa com 4, vai vir 5, vai vir 6, vai vir a tecnologia. E cada tecnologia que entra, ela traz uma característica adicional. Eu já citei as do 5G em relação a 4G. O que vem de novo? Dispositivos estão conectados? Estão. Câmera e tudo. Vai gerar aquele mundo de dados que o pessoal tem costume de falar data lake, né? Vai ter aquele mundo de dados que precisa ser processado, tratado, para que seja informação, tomada de decisão em tempo real e que muitas vezes não tenha que depender das pessoas. E aí, quando a gente pensa em IA, né, a inteligência artificial, ela está muito baseada nisso, que é processamento veloz. Hoje a gente fala em GPU, né, processamento gráfico e não mais CPU, de informação em altíssima velocidade
para que as decisões sejam tomadas e que, dependendo da decisão, ela seja automatizada, para que beneficie as pessoas, salve vidas e se faça com que os processos se tornem mais eficientes. No caso da rodovia, a eficiência da rodovia é a carga chegar no tempo correto, é a pessoa entrar e sair da rodovia, é essa operação gerar resultados, o custo operacional para o usuário, né, que a gente falou do custo, possa ser até menor, porque você vai ter ganhos de eficiência lá na frente, mas com muita informação, muita informação. Então, você fala, Paulo, mas isso... A gente fala de IA e as pessoas pensam que isso tira emprego das pessoas. Uhum. Eu trabalhei em linha de produção na década de 90 e estava entrando máquinas SMD no Brasil. Já existiam, mas estava começando o processo SMD. E a gente eu trabalhava numa indústria que tinha 600 pessoas inserindo componentes em placa de circuito impresso. Isso não é um trabalho. Né? Você passar 6 horas, 8 horas por dia fazendo um trabalho repetitivo que uma máquina, né, de SMD faz e faz com uma precisão incrível, com uma qualidade incrível, eu acho que a minha visão de 2034 é isso. Nós vamos ter rodovias, com certeza, free flow, automatizadas, sistemas de pagamento, toda uma segurança, você entrando e saindo, carros 100% automatizados, a gente nem discutiu isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Parcialmente já dirigindo uma boa parte do... Eu assisti uma apresentação de um presidente de indústria automobilística no MWC há alguns anos, ele falava o seguinte, imagina um carro totalmente automatizado e um carro não, e aí esse carro automatizado sabe que o atrás não é, o sinal na frente ele vai fechar em X segundos, mas se ele parar o carro, ele causa um acidente, porque o de trás não sabe. Ele atravessa o sinal ou não atravessa. E é o dilema, né? Alguns dilemas que a gente tem do ser humano que aí ele falava, né? Que naquele momento ele não via um carro 100% automatizado. Mas se você pensar num futuro, talvez não 2034, que a gente leve um tempo maior, é que você precisa de tudo automatizado para que você tenha o sistema tomando decisões. E você possa ter, nesse caso, eu já andei em carros que não tem pessoas, né, no controle, que você possa fazer outro uso, né? Olhar a rodovia, eu viajo muito de carro, mas se eu estou dirigindo, eu não tenho o prazer de olhar a paisagem, porque eu tenho que prestar atenção na rodovia. Ler um livro, fazer... Então, assim, toda a tecnologia ela é usada para o benefício das pessoas. A inteligência artificial, sim, ela substitui trabalhos repetitivos e com mais, vamos dizer, produtividade e competência que uma pessoa poderia ter, mas tem tomadas de decisão e a integração da pessoa com esse tipo de capacidade é o que faz o mundo se tornar melhor. Eu vi uma apresentação do Kasparov aqui no Brasil e ele falava isso, né? Ele não ganhou do Deep Blue, mas hoje os melhores jogadores de xadrez são uma combinação de inteligência artificial com seres humanos, que pensam diferente. Sim. Então, esse mundo futuro das rodovias e mesmo da indústria e tudo, é um mundo que vai gerar mais eficiência para que o ser humano possa se educar mais e investir mais em novos conhecimentos, não fazendo trabalhos repetitivos. Perfeito. Eu acho que com essa nota aspiracional e inspiracional, a gente fica por aqui, Paulo. Eu queria te agradecer pela presença e agradecer em especial a você que nos acompanhou nessa conversa. Espero que você tenha saído com mais conhecimento dos meandros que levam você a ter uma viagem mais segura em muitos dos lugares, que permitem que você chegue de um lugar para o outro de uma maneira mais rápida, que se alguma coisa acontecer com você ou com algum parente seu, sabe que essa pessoa vai ser socorrida porque tem um sistema por trás que está fazendo isso. No limite, como eu falei na abertura do programa, estamos falando aqui de produtividade. E produtividade é o fermento que faz o bolo crescer, mais ou menos. A gente fala muito de CAPEX, fala muito de investimento, mas sem a capacidade de ter mais produtividade na nossa malha de logística e de infraestrutura, a gente não vai conseguir diminuir o custo de fazer negócio no Brasil. Então, se você gosta desses assuntos e outros, siga a Exame, siga o nosso podcast Exame Infra.
Ficamos aqui até a próxima quinta. Um grande abraço e até a próxima.